gente, vamos a mais um Conversando com você. Hoje eu estou na região dos mercados centrais de Aracaju, da nossa querida capital sergipana. E o assunto de hoje é destino. Será que nós já temos um destino traçado ou temos o poder de escolha? E você, traça o seu destino? A gente conversa agora com a professora Conceição Vieira, que traz pra gente algumas reflexões e percepções sobre esse tema tão importante. Nosso tema de hoje fala sobre a flexibilidade. A flexibilidade nas escolhas. Conversemos um pouco, reflitamos sobre essas possibilidades, se há ou não flexibilidade nas escolhas que temos que fazer na vida. Sempre nós achamos que as coisas têm uma regra única para acontecer. Tem um ditame, tem algo que está escrito para acontecer. Na hora em que a gente admite que tudo na vida está escrito, sem dar um pouco de direito ao livre-arbítrio, nós transferimos responsabilidades muitas vezes. Então, suponha a opção que você fez de trabalho na vida. Casar ou não casar. Ter um filho ou ter 3 filhos ou ter 4 filhos. Enfim, tudo aquilo que a gente tem de opções naturais no dia a dia para a sobrevivência, se nós acharmos que não há livre-arbítrio, que tudo está previsto, nós atribuímos as responsabilidades dos nossos insucessos ou das nossas vitórias a alguém, a alguma outra energia, a alguma outra inteligência. Na nossa concepção, nós temos um livre-arbítrio, claro que com limites. Há coisas previsíveis de acontecerem, de possibilidades, mas você tem uma liberdade de escolha. Às vezes, a gente atribui que a vida tem que ser sim ou não, mas existe construção entre esse sim e esse não. Existem possibilidades. Existem diferentes formas de interpretar. Existem oportunidades que você pode renovar, que você pode alterar de acordo com o seu entendimento, de acordo com a sua capacidade de refletir e de assumir as responsabilidades desse seu viver. Então, nós poderemos sair do trilho. É como se nós fôssemos uma locomotiva e tivéssemos que andar sempre no trilho. Mas nós podemos fazer uma opção em trocar esse trilho por trilha. Na hora que a palavra trilha, abre perspectivas imensas de como você caminhar. No trilho, eu tenho uma verticalidade constante, sempre em linha reta, para alcançar essa gradação, essa construção. Na trilha, essa diversidade de possibilidades facilita o meu caminhar. Eu tenho criatividade, eu tenho flexibilidade para escolher qual caminho nessas trilhas, qual dessas trilhas eu vou atribuir ao meu caminhar. E eu posso também iniciar com um jeito e depois mudar, fazer uma outra opção. Só que o que rege essa nossa caminhada é bom que seja algo que aprimora e que a nossa consciência, que nos faz ter tomada de consciência. Então, na hora em que eu percebo uma outra amplitude, o meu viver me possibilita a mudar a rota do meu destino, do meu caminhar. E aí, eu tenho a criatividade para utilizar nessa construção de caminhada que a vida me faz, oferecendo escolhas. Agora, essas escolhas podem nos levar à transformação. Essas escolhas podem nos levar a mudanças conceituais, a mudanças existenciais. Porque depende do que eu vou encontrar, do que eu vou me relacionar nesse caminhar, nessa escolha que eu fiz,
as experiências que eu passarei, os contatos, as relações humanas que eu terei nesse período para ter essa ou aquela visão da vida. Muitas oportunidades, às vezes, passam à nossa frente. E aí tem um ditado popular que diz: o cavalo passou selado na sua frente e você não viu, não subiu. Ou então o cavalo passou selado e eu subi. O cavalo passa selado, às vezes, uma única vez na existência, mas de vez em quando há pessoas que ele passa alternadamente. E esse passar a perna no cavalo selado precisa ter equilíbrio. Não é simplesmente passar a perna, é preciso segurar a rédea. É preciso controlar esse cavalo. É preciso ele sentir que sobre ele sentou alguém que tem foco, que tem meta, que tem um rumo a seguir. É preciso ele sentir que não está livre totalmente para fazer a caminhada na intensidade que ele desejar. Então, quando esse cavalo passa selado, aproveita a oportunidade, mas sente com a elegância de uma amazona ou de um cavaleiro que vai reger dali para frente o seu destino, a sua opção. Então a oportunidade vem, mas nós precisamos conduzi-la a serviço do nosso propósito, a serviço do nosso crescimento, a serviço da nossa construção para desenvolvermos o nosso papel na sociedade. E essa caminhada é transformação. E essa caminhada é evolução. Essa caminhada nos impulsiona gradativamente a avançarmos no desempenho do nosso papel na sociedade. E isso nós precisamos descobrir, precisamos nos aperceber, precisamos entender que nós temos uma existência e precisamos sair dessa existência para a essência dela. Qual é a essência da minha existência? Estudar, depois trabalhar, curtir a vida um pouco, encontrar um bom partido, uma companheira, um companheiro para viver, possuir bens, adquirir imóveis, carro, viver, viajar. E a essência de tudo isso? É como se essa existência tem fragmentos, tem pedaços, tem nuances de coisas que vão surgindo à nossa frente para vivermos. Mas por trás de tudo isso é preciso ter uma essência. O que eu quero alcançar com esse viver? O que eu quero alcançar nessa diversidade de experiências? Nessa diversidade de escolhas? O que de mais profundo eu preciso ter na relação com os meus familiares, com os meus amigos, com a minha relação no mundo do trabalho? É simplesmente trabalhar e obter o pagamento mensal? Ou eu tenho algo a construir, a deixar gravado na existência como a minha participação existencial? Por mais simples que seja a sua contribuição, todos nós e todas nós temos um papel a desempenhar. E temos algo muito importante a fazer, a deixar marcado na grande construção do universo a sua participação, a sua cota de construção, colocando o seu tijolinho no lugar certo, na hora certa, nessa gigantesca construção que é o nosso planeta, que é o universo. Então não há ninguém sem uma causa. Não há existência sem essência. O que falta é você descobrir essa essência. Toda existência requer uma essência. Eu não sei nem por que eu vivo, viu? Ando tão desgostosa. A vida é sem significado, a vida não tem sentido, a vida não tem... Outras pessoas são felizes, são alegres, eu não sinto alegria, não sinto felicidade em nada. Então, talvez você esteja procurando coisas erradas, pensando que é adquirir um grande patrimônio para sentir-se feliz, adquirir
uma boa relação com alguém para participar dali para frente, maritalmente, convivendo, dividindo o mesmo lar, dividindo os mesmos espaços, as mesmas conquistas. Às vezes a gente atribui do lado de fora muita coisa. Atribui ao outro, está infeliz, é pela relação que tem com o pai, com a mãe, com o companheiro, com a companheira. Nós precisamos, além e apesar dessas diversidades, construirmos momentos de felicidade. Construirmos instantes de felicidades. E se nós pararmos em qualquer momento e formos olhar para trás, em que momento eu me senti feliz na vida? Dificilmente vai ser na hora que você mais estava gastando dinheiro. Dificilmente vai ser na hora que você estava na maior multidão ao seu redor. Então, valorizemos esses instantes, valorizemos essa busca, encontremos o significado existencial, buscando a essência do nosso viver. A essência na existência é a nossa caminhada. Mas vejamos o que as pessoas pensam a esse respeito. E agora vamos saber o que é que o povo pensa sobre esse assunto, destino. Eu acredito sim, eu acredito no livre-arbítrio, né? Caso a gente escolhe o caminho, só que já está traçado. Eu acho que existe um destino pra gente. Nada que acontece é por acaso, nenhuma pessoa que a gente conhece no caminho é por acaso. Tudo tem um propósito e um porquê. Mas eu acredito que existe outras dimensões também, no caso, um outro Aquiles no passado, no futuro, no presente. Eu acredito nisso também. E que hoje eu tomei a decisão de viajar para Aracaju, existe um outro Aquiles que ficou em São Vicente e poderia ter tomado outra proporção. Então eu acredito nisso. Eu acredito em Deus, sim, uma força maior, no bem e no mal também, mas acredito que tudo que a gente faz de bem volta pra gente 3 vezes mais, de mal também. Professora Conceição, então eu tenho uma dúvida. Qual é o sentido da vida? Por que a gente nasce, depois envelhece e morre? Qual é o propósito disso tudo? Aquiles, a sua grande contribuição. O que nos disse Aquiles? Que é possível existir livre-arbítrio, mas que há algo também que está previsto. Então é como se tivesse um universo menor dentro do universo maior. Um universo individual, pessoal, dentro do universo maior, que constitui a criação, que constitui o universo propriamente dito em geral. E nesse universo em geral, há regras, há leis, há previsões, e dentro desse espírito, as individualidades, as liberdades e tal e tal. É como se fosse assim o entendimento de Aquiles. E que eu acho muito interessante. Acho realmente que nós temos liberdade, entre aspas, porque ela tem limites, mas nós temos também algo como se fosse uma previsão, mais ou menos, de que coisas você precisará passar, viver, experimentar, né? Você tem uma diversidade e você vai escolher naquela diversidade quais as que você vai viver, escolher. Como você vai flexibilizar essas escolhas na caminhada. Mas ele também disse que acha que tem um Aquiles aqui, um Aquiles lá, um Aquiles atemporal. Um Aquiles que se transporta e que pode interpretar esse viver também com distinção. Então, um Aquiles atemporal, um Aquiles de ontem, um Aquiles de amanhã, e com manifestações e entendimentos distintos. Eu acho também de que é possível você ter, até aparenta que é uma pessoa diferente, parece até que é outra pessoa, de repente, que a sua mudança foi tão grande no seu jeito de ser, que aparenta ser uma outra pessoa. É a mudança que aconteceu em você. Já há pessoas que dizem, eu não mudo, minha palavra é um tiro, minha palavra é uma só. Coitada dessa pessoa que não muda, porque a palavra é um tiro. Porque ela vai viver, suponha que ela disse isso aos 20 anos, ela vai viver mais 20, aos 40, pensando tudo do mesmo jeito. Ela vai chegar aos 60, pensando tudo do mesmo jeito.
gastou uma existência inteira, gastou a sua inteligência emocional, gastou a sua inteligência mental para ser fiel a um princípio passageiro, a um princípio que é de concepção. Nós precisamos nos mantermos alinhados a princípios que são existenciais. A ser solidário, a ser amoroso, a ser fraterno, a buscar sempre um papel diferenciado para a existência, para a sua própria existência. Mas eu penso assim, vou continuar pensando assim a existência inteira, vou gastar uma energia imensa para permanecer fiel a um princípio passageiro, a algo que é temporário, a algo que é de entendimento. Às vezes eu já não penso assim, mas eu quero manter para a sociedade que aquela é a minha forma de... Então, esses princípios nós precisamos avançar, fazer mudar, entender que nós precisamos ser flexíveis. O ser humano tem possibilidades de mudanças de concepções e jeitos de ser na sua caminhada. Mas ele não parou por aí. Aí ele fez uma pergunta de lá para cá. Jogou algo para que a gente refletisse juntos. Para que nós refletíssemos juntos e juntas sobre o significado da vida. Então, qual o significado da vida? Né? E aí também vai variar de concepções a concepções. O que é essa existência? Né? Então, na minha concepção, nós temos uma existência imensa, infinita. Se a gente for prestar atenção, Jesus disse lá, uma certa feita para alguém: vós sois deuses, podereis fazer tudo o que eu faço e ainda mais. Na hora que ele diz isso, acho que ele dá uma dimensão infinita para a nossa construção, que nós vamos ter, viver eternamente. Na hora que diz lá, com relação ao pecado, de perdoar 70 vezes 7 vezes, infinitas vezes. Então, nos dá uma dimensão gigantesca do que nós temos a caminhar, a evoluir. Então, a vida nos dá a oportunidade, nos dá o significado para que a gente evolua, para que a gente se aproxime cada vez mais da criação, para que a gente se aproxime cada vez mais do espírito criador, da inteligência criativa, da inteligência amorosa que rege todas as coisas. E aí você varia na concepção, né? Se Deus, se uma inteligência suprema, se uma outra divindade com outro nome que você queira, depende da sua religiosidade, da sua filosofia, mas está muito claro que há uma regência superior, maior que nós, que dá organicidade, porque tudo é muito organizado na vida, muito organizado. Se nós pararmos para observar, nos deleitarmos com aquilo que realmente contenta e que a gente já não dá mais atenção, pararmos para pensar sobre o dia, o movimento do dia e da noite, a organização do espaço pelo dia, a organização desse espaço à noite, as constelações que se manifestam. Se nós formos observar o movimento dos mares, dos rios, se nós formos observar o canto variado dos pássaros, o instante de movimento da vida e o instante de recolhimento da vida, será que tudo isso é obra de um acaso? Será que tudo isso é coincidência ou é simplesmente um passo de mágica? Há uma ciência superior. E o nosso conhecimento relativo, nós somos seres pequenininhos, relativos. Cada conhecimento que a gente pega dessa verdade é a nossa forma de interpretar e de vivê-la. Cada pessoa tem a sua interpretação para isso, mas ela é absoluta, ela é gigantesca. E eu acho que a nossa caminhada deve ser para isso, para nos aproximarmos desse relativismo que é o nosso tamanho, a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de compreender conceitos, ampliar isso o máximo possível a caminho do absoluto. Então, o máximo que a gente consiga estender na nossa vida, essa caminhada dela, particular, privada, menor, para uma dimensão transcendente, maior, mais ampla, de proximidade com o absoluto, com a criação, esse é o nosso propósito na vida.
Nós falamos que as nossas escolhas nos levam à transformação. E essa transformação passa por diferentes nuances, passa por diferentes formas de vê-la, né? Até desde a infância até a gente ficar adulta, as transformações físicas, mentais, emocionais que nós passamos são imensas. E depois de adulto, as transformações, as mudanças que nós também passamos, a depender das concepções, a depender do que a gente tem que experimentar nessa existência, nós vamos mudando e nos transformando. E essa transformação precisa ser cada vez mais para melhor. Embora às vezes a gente ache que as coisas ficam assim tão conturbadas que parece que nós, individualmente, ou nós, sociedade, estamos andando para trás. Parece horas. Parece horas que nós estamos puxando o que há de negativo para vivermos. Na hora em que a gente olha ao nosso redor e vê tanta injustiça, vê tanta violência, e essa violência parece que horas está se manifestando de uma forma mais intensa do que já foi no passado. E o matar por qualquer motivo está assim tão aflorado na nossa sociedade. E a intolerância para com as diferenças está tão gritante no nosso conviver que a gente pensa horas que essa transformação parou um pouco ou está regredindo. Mesmo com essas diversidades, mesmo com essas intempéries, com esses sofrimentos e questionamentos, nós precisamos admitir de que tudo está nessa transformação, de que tudo está em evolução, mesmo aparentando involução em alguns momentos. Quando essa violência, quando essa negatividade se parece manifestar com maior intensidade. Mas há evolução constante. E essa evolução precisa nos levar da quantidade para a qualidade das coisas. Às vezes a gente acha que estar feliz é estar numa mansão, é ter milhões de reais, é ter dinheiro investido, é ter... E quantas das pessoas que têm isso tudo estão felizes? Quantas realmente estão tranquilas no seu viver? Estão acompanhando esse seu processo de transformação? E quantas se perderam nessa construção e não para de querer ter, e quer ter cada vez mais, mesmo sabendo que pode de uma hora para outra passar para a vida espiritual e nada levará. Mas a sua tenacidade, a sua determinação em querer ter, em possuir, toma conta de forma obsessiva do seu sentir, do seu querer, do seu pensar, e nós perdemos os limites do que é essa transformação, da quantidade em uma intensidade cada vez maior. Então, a transformação real é torná-la qualidade. Quantas pessoas, vamos dar exemplo de duas famílias, recebem o mesmo dinheiro, mais ou menos, o mesmo valor. E o dinheiro de uma dá para viver, sobra, viaja. O outro dinheiro nunca dá, mesmo ganhando muito, gasta muito, não há organicidade. É como se o dinheiro entrasse e saísse, porque você precisa atribuir a esse dinheiro qualidade na absorção, no adquirir e no investir. Não estou falando de investir em ações. Em qual fundo eu vou investir no banco? Também esse faz parte da nossa vida. Mas o investir em construção que realmente transforme, amplie e mostre coisas positivas com relação à utilização daqueles dinheiros. Então, uns têm intensidades e momentos de felicidades com menos recursos do que outras pessoas. Com menos bens do que outras pessoas. Quantos têm esses bens todos e não têm saúde? Saúde emocional, saúde mental. É alguém que vive sob remédios controlados, é alguém que vive com o medo assolando e ocupando a sua mente, o seu coração, a insegurança constante. Vive com a depressão que está assolando também a nossa sociedade. Vive com transtornos mentais.
de agonias, de insatisfações, de ansiedade. Então, o que é essa transformação que nós precisamos ter? É viver também o presente. Nós precisamos sair do passado. Viver preso ao passado é nos levar a desencadear em cada um de nós o estado depressivo, de saudosismo constante, uma saudade eterna de algo que viveu ou que não viveu, às vezes nem viveu. É viver sofrendo de algo que poderia ter feito e não fez. Ainda é pior, nem viveu, nem é a lembrança da vivência. É de não ter vivido, não se perdoa porque não viveu. Ou viver na inquietude, na ansiedade do futuro. Como vai ser a minha vida? O que há de ser? Como será? E nós estamos vivendo uma época, por exemplo, de profissionais de estudo. As pessoas que estão 24 horas dedicadas a passar num concurso para ter essa segurança material. Nós não estamos dizendo que não é para estudar. Estudemos cada vez mais. Só assim vamos ocupando com dignidade os nossos espaços na sociedade. Mas você não pode ficar estressado ao ponto de não se relacionar com a família, levar 5 anos da sua vida, por exemplo, só se preparando para um concurso, que não sabe que hora chega, que não sabe com que intensidade chega, que não sabe se vai se sentir feliz mesmo após a chegada dele. Aí chega o concurso, você é aprovado e aí vem a inquietude. Não era bem isso que eu queria fazer, não era bem isso que eu esperava para a minha realização. Então nós não podemos focar toda a nossa existência em um único objetivo. Transformemos esses objetivos aparentemente únicos e, no nosso entendimento, universais para nós, em conquistas parciais, em estados de alegria e de felicidade espaciais, em uma construção que você vai juntando várias coisas nessa diversidade que lhe leva a uma realização como ser humano. Então, foque no seu concurso, mas não deixe as relações dentro de casa se acabarem por causa disso. Não evite ter relação com amigos lá fora. Não se julgue superior por essa esperança. Essas transformações vão nesse estado de flexibilidade, nos fazendo evoluir. Então não podemos ficar enrijecidos, aquartelados, presos a um objetivo que nós traçamos, único e exclusivo, como se aquela fosse a única via de possibilidades que nós temos. Flexibilizemos nas escolhas, saiamos dos trilhos para as trilhas e conquistemos espaços cada vez mais novos de evolução emocional, espiritual, financeira, de saúde, enfim, de plenitude. Com essas concepções, a gente vai dialogando e nos despedimos por hoje, aguardando você no nosso próximo encontro, sábado, às 10h30 da manhã. E continuaremos conversando com você. É isso aí, gente. Eu conversando com você, trazendo sempre assuntos tão importantes do nosso dia a dia, da nossa rotina, para a saúde mental, para a nossa vida, desenvolvimento também. E claro, é sempre uma oportunidade ouvir a professora Conceição Vieira. Bom, por falar em oportunidade, eu quero agradecer a todos vocês que estão nas nossas redes sociais, sempre deixando like, o comentário e as sugestões também. Muito obrigado pela participação de todos. Lembrando também que nós temos a reprise do programa na terça-feira às 8h30 da noite, tá? Sábado às 10h30, terça-feira às 8h30 da noite, é o nosso encontro aqui conversando com você. Até a próxima!